Olá, eu sou a professora Rosana e hoje, para a aula de Química, o objeto de conhecimento é mistura de soluções. Em nosso dia a dia, misturamos soluções com muita frequência. Por exemplo, misturamos café e leite em várias proporções e tintas de cores diferentes para obter tonalidades intermediárias. Em laboratórios de química, também é muito comum misturar duas ou mais soluções, que poderão ser do mesmo soluto, de solutos diferentes que não reagem entre si, ou ainda de solutos diferentes que reagem entre si. Em qualquer caso, estaremos supondo que o solvente será sempre o mesmo e que as soluções são relativamente diluídas, pois só nessas condições é que o volume final será igual à soma dos volumes iniciais das soluções que serão misturadas. Agora, nós vamos ver a mistura de soluções de mesmo soluto. Então, eu tenho a solução A, que eu vou misturar com a solução B e vou obter a solução F. Para a solução A, a gente vai isolar a massa de A, a massa do soluto, que vai ser igual à concentração de A vezes o volume de A. Para B, vou fazer a mesma coisa, dessa forma vai ficar MB é igual a CB vezes VB. E para a solução final, também, a massa da solução final vai ser igual à concentração da solução final vezes o volume da solução final. Lembrando que VA mais VB vai ser igual a VF, ok? E neste caso, para a mistura de soluções de mesmo soluto, MA mais MB é igual a MF. Substituindo MA, MB e MF, nós vamos ter a primeira relação da mistura de soluções de mesmo soluto, que vai ser CA vezes VA mais CB vezes VB igual a CF vezes VF. Todo o raciocínio feito para a concentração em gramas por litro aplica-se também aos outros tipos de concentração, como a concentração em quantidade de matéria e como o título, ok? Bom, vamos aos exemplos. Número 1. Misturam-se 50 ml de solução 3 gramas por litro de HCl com 150 ml de solução 2 gramas por litro do mesmo ácido. Calcule a concentração da solução resultante. Vamos pegar os dados aí do exercício. A solução A, o volume é de 50 ml e a concentração é de 3 gramas por litro. Para a solução B, o volume é de 150 ml e a concentração 2 gramas por litro. Para a solução final, ele quer que você calcule a concentração da solução resultante e o volume vai ser o somatório de VA mais VB, que vai ser 50 mais 150, ou seja, o volume final vai ser igual a 200 ml. Aplicando a fórmula da mistura de soluções de mesmo soluto, nós teremos CA vezes VA mais CB vezes VB igual a CF vezes VF. Substituindo os valores, CA 3, VA 50, mais CB 2 vezes VB, que é 150, é igual a CF, que é o que a gente quer descobrir, vezes 200, que é o valor do volume final. 3 vezes 50, 150, 2 vezes 150 dá 300, e isso tudo sobre 200. Dessa forma, nós vamos ter 450 dividido por 200, 2,25 gramas por litro. Notem que o valor da concentração final será sempre um valor compreendido entre as duas concentrações iniciais e que este valor da concentração final vai estar mais próxima da concentração que apresentará maior volume. No caso, a solução B tem maior volume que a solução A, por isso o valor da concentração final é mais próximo da concentração dessa solução do que da concentração da solução A. Ok? Vamos ao exemplo número 2.
Que volumes de soluções 0,5 mol por litro e 1 mol por litro de mesmo soluto deveremos misturar para obter 2 litros de solução 0,8 mol por litro, respectivamente? Vamos aos dados do exercício. Para a solução A, ele não deu o volume de A, mas ele deu a concentração e quantidade de matéria, que vale 0,5. Para a solução B, ele também não deu o volume de B, e ele deu a concentração e quantidade de matéria, que vale 1 mol por litro. E para a solução final, ele deu a concentração e quantidade de matéria, que é igual a 0,8, e o volume de 2 litros. Como ele não deu VA nem VB, nós vamos usar a fórmula VA mais VB é igual a VF. Vamos substituir o VF e vamos isolar o VA aí. Então, vai ficar VA igual a 2 menos VB. Vamos aplicar a fórmula da concentração e quantidade de matéria para mistura de soluções de mesmo soluto. Vamos substituir, então, os valores nessa fórmula. MA, então, vale 0,5, VA, 2 menos VB, mais MB, que vale 1, VB, que a gente vai deixar indicado. MF, 0,8 e VF vale 2. 0,5 vezes 2 vai dar 1. 0,5 vezes menos VB vai dar menos 0,5 VB, mais 1 VB, que é igual a 0,8 vezes 2, que deu 1,6. Bom, 1,6 a gente vai diminuir com 1, do 1 que está desse lado, né? Vai passar para o outro lado, vai ficar 0,6. E menos 0,5 VB mais 1 VB vai dar 0,5 VB. Isolando o VB, nós temos 0,6 dividido por 0,5. VB, nesse caso, vale 1,2 litros. Substituindo o VB na fórmula anterior, nós temos que VA é igual a 2 menos 1,2. Então, VA vale 0,8 litros, ou 800 mililitros. Por quê? Porque as alternativas, todas elas, trazem os valores dos volumes em mililitros. Então, nós devemos também transformar 1,2 litros do VB para mililitros, que vai dar 1.200 mililitros. Resposta alternativa A. Questão 3, o exemplo 3. Qual é a molaridade? Lembra que molaridade ou concentração molar são nomes para concentração em mol por litro ou concentração em quantidade de matéria. Então, qual é a molaridade de uma solução de ácido sulfúrico obtida pela mistura de 30 ml do ácido a 60% em massa, de densidade igual a 1,47 gramas por mililitro, com 20 ml do mesmo ácido 5 mol por litro? Vamos aos dados. Vou pegar a solução A, ele deu o volume de 30 ml. Porém, ele não deu a concentração e quantidade de matéria, mas ele deu o título em massa, que vai ser 60%, e aí a gente vai tirar da porcentagem, dividindo por 100, então o título vai ser igual a 0,6. E aí ele deu a densidade, 1,47 gramas por ml. Se a gente tem título e densidade, nós devemos ter também a massa molar do ácido sulfúrico para poder calcular a concentração e quantidade de matéria em A. E a massa molar do ácido sulfúrico vale 98 gramas por mol. Então, a gente precisa calcular a concentração e quantidade de matéria de A. E aí a gente vai aplicar a relação MA vezes a massa molar é igual ao título vezes a densidade vezes 1000. O 1000 está aparecendo ali porque a densidade está em mililitros. E vocês sabem que a concentração e quantidade de matéria nós devemos usar mol por litro como unidade, ok? Então, substituindo os valores, nós temos 98, que é a massa molar, o título 0,6, a densidade 1,47 vezes 1000. Fazendo a continha ali, 0,6 vezes 1,47 vezes 1000 vai dar 882, dividido por 98, a concentração em mol por litro dessa solução vai ser 9 mols por litro, ok? Vamos para a solução B, já que a gente achou já a concentração e quantidade de matéria da solução A, vamos para a solução B. Temos aí o volume de 20 ml,
e a concentração em mol por litro igual a 5. A solução final a gente vai descobrir quem é a concentração, né? E o volume final vai ser VA mais VB, que vai dar 50 ml. Aplicando a fórmula da mistura, nós temos, de mistura de mesmo soluto, nós temos MaVA mais MbVB igual a MfVF. Substituindo os valores, Ma 9, Va 30, Mb 5, Vb 20 é igual a concentração e quantidade de matéria da solução final vezes 50. Fazendo as continhas aí, nós temos 270 mais 100 sobre 50. Logo, a concentração em quantidade de matéria para a solução final vale 7,4 mols por litro. A alternativa é exercício 4. Veja que exercício interessante. A partir do esquema de diluições representado a seguir, qual será a concentração do frasco D após a execução das operações indicadas na sequência de 1 a 5? Então, vamos analisar aí essa figura, né? Nós temos uma solução de ácido sulfúrico, 1 mol por litro. E nós temos outra solução aqui, ó, em B, também de ácido sulfúrico, 1 mol por litro, ou seja, mesmo soluto. E elas estão sendo misturadas, né? Estão indo aqui para o pote C. Além disso, vai estar sofrendo uma diluição, porque está acrescentando água, certo? Depois, ele pega uma determinada quantidade, que a gente vai chamar de alíquota, para fazer uma outra diluição aqui em D. Então, primeiro nós temos uma mistura com a diluição, e depois nós temos uma diluição. Bom, para resolver a concentração em quantidade de matéria de C, nós temos Ma vezes Va mais Mb vezes Vb igual a Mc vezes Vc. Porém, o volume em C, a gente tem que somar o volume de A mais o volume de B mais o volume da água. Neste caso, nós vamos ter 50 mais 100 mais 50. Então, o volume em C é igual a 200 ml. Agora, a gente pode substituir os valores aí nessa fórmula da mistura de mesmo soluto. Vamos lá. 1 para Ma, 50 para Va, 1 para Mb, 100 para Vb é igual a concentração em quantidade de matéria vezes 200, que é o volume de C que a gente acabou de calcular. Então, a concentração em quantidade de matéria para o pote C vale 0,75 mol por litro, ok? Bom, agora a gente vai fazer uma diluição. Lembrou da fórmula da diluição? Mc vezes Vc é igual a Md vezes Vd, ou Mi vezes Vi é igual a Mf vezes Vf, ou M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2, tanto faz, ok? Nesse caso nós vamos C e D porque os potes são C e o D. Bom, mas para o volume de D, nós temos então o volume da alíquota que foi retirada de C, mais o volume de água. Então, o volume da alíquota é igual a 10 mais 90, que é o volume de água. Ok? Então, vamos substituir. Mc vale 0,75. O Vc, nesse caso, é o valor da alíquota, que vale 10. Né? E Md é o que a gente quer descobrir. E o volume em D, 100 ml, que a gente acabou de calcular ali. Certo? Bom, então a molaridade em D vai ser igual a 0,075 mol por litro. Beleza? Nesse caso, a alternativa A. Bom, vamos ver o segundo tipo da mistura, que é a mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Neste caso, o volume da solução final será Va mais Vb igual a Vf, ok? Nela reaparecerão inalterados, nessa solução final, reaparecerão inalterados os solutos de A e de B, pois eles não reagem entre si e, por isso, não tem sentido a soma de suas massas. Então, como é que a gente vai fazer? Neste caso, vamos considerar cada soluto de modo independente na solução final. Isto é, como se o outro soluto não existisse. Dessa maneira, tudo se passa como se cada solução sofresse uma diluição,
partindo de seu volume inicial e atingido o volume final da mistura. Bom, então a gente vai ver que é Ca vezes Va, que é igual a Cf de A para a solução A, ou melhor, para o soluto, né, da solução A, vezes o volume final. E vamos calcular separadamente para o B. Então, Cb vezes Vb é igual à concentração final em relação ao soluto da solução B vezes o volume de B. E da mesma forma que a gente raciocinou para a concentração em gramas por litro, vai servir também para os outros tipos de concentração. Então, ao invés do C, a gente pode substituir pela concentração em quantidade de matéria, tanto para o A quanto para o B, ok? E ainda pode substituir o título também, tá? Bom, vamos aos exemplos. 1. A 2 litros de solução aquosa de sacarose de concentração 50 gramas por litro foi adicionada 6 litros de solução 2 mols por litro de solução aquosa de cloreto de sódio. Verifiquem aí que os solutos são diferentes e eles não reagem entre eles. Qual a concentração do sal e do açúcar na solução final? Vamos aos dados. Solução A, que eu vou chamar a solução de sacarose, tem um volume de 2 litros e a concentração em quantidade em gramas por litro igual a 50. A solução B, que vai ser referente ao NaCl, que é o cloreto de sódio, tem 6 litros e a concentração de 2 mols por litro. Para a solução final, então, nós devemos calcular a concentração do açúcar na solução final, a concentração do sal na solução final, sabendo que o volume da solução final vai ser Va mais Vb, então é igual a 8 litros. Neste caso, está todo mundo o volume de A, de B estão em litros, então eu vou deixar em litros também, o volume final, ok? Então, todos esses volumes, eles devem estar na mesma unidade, ou tudo em mililitro, ou tudo em litro, ok? Vamos lá. Como a gente vai separar, então, vai tratar de forma separada esses solutos, então a gente tem que Ca vezes Va é igual a concentração final lá do açúcar vezes o volume final, substituindo os valores. Vamos encontrar 50 vezes 2, que é igual à concentração do açúcar vezes 8. Então, a concentração do açúcar na solução final vai ser igual a 12,5 gramas por litro, ok? Vamos calcular agora para a solução B. Mb vezes Vb é igual à concentração final do sal vezes o volume final. Substituindo os valores, 2 vezes 6 é igual à concentração final do sal vezes 8, que é o volume final. Então, a concentração e a quantidade de matéria da solução final para o sal vai ser igual a 1,5 mols por litro. Logo, a resposta aí vai ser a alternativa C. Vamos ao segundo exemplo. Misturando 100 ml de uma solução aquosa 0,10 mol por litro de NaCl com 100 ml de uma solução aquosa 0,1 mol por litro de KCl, a solução resultante deverá apresentar concentrações molares de Na+, K+, e Cl-, respectivamente, iguais a. Então, observem que os solutos são diferentes e ele quer a concentração molar de cada um dos íons presentes na solução final, ok? Então, vamos ver como é que a gente resolve esse tipo de exercício. Bom, na solução A, que é do NaCl, o volume é igual a 100 ml e a concentração em quantidade de matéria é 0,1. Para a solução B, KCl, o volume vai ser também de 100 ml e a concentração também de 0,1. E a solução final, a gente vai calcular a concentração em quantidade de matéria para o NaCl, depois para o KCl, sabendo que o volume da solução final vai ser Va mais Vb, que vai ser igual a 200 ml, ok? Vamos lá. Aplicando então a fórmula da mistura de solutos diferentes, mas que não reagem entre si,
Ma vezes Va é igual à concentração do sal, no caso do NaCl, vezes o volume final. Substituindo os valores, 0,1 vezes 100 é igual à concentração na solução final de NaCl vezes 200. Então, a concentração em quantidade de matéria da solução final para o NaCl vale 0,05 mol por litro, ok? Vamos calcular agora para o KCl. Bom, substituindo os valores, nós vamos ter que a concentração em quantidade de matéria do KCl vale 0,05 mol por litro. Só que ele quer saber a concentração de cada íon presente. Vocês sabem que em meio aquoso, o NaCl e o KCl vão liberar íons. Então, no caso do NaCl, vai liberar Na+, e Cl-, ok? E aí, se a gente tem 1 mol para 1 mol para 1 mol, então 0,05 mol, que foi o que a gente encontrou, vai ser a mesma coisa para o Na+, e vai ser a mesma coisa para o íon cloreto, ok? Porque a gente tem a proporção aqui, ó, de 1 para 1 para 1, ok? Vamos ver o KCl. KCl meio aquoso vai liberar K+, e Cl-. Também é 1 para 1 para 1. E se a concentração em quantidade de matéria vale 0,05 mol por litro, então a concentração para o K+ também vale 0,05 mol por litro e a concentração para o Cl- também vale 0,05 mol por litro. Porém, a gente tem que ficar bastante atento porque tem um íon em comum aí, que é o Cl-. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que somar. Então, para o Na+, vai ser 0,05 mol por litro, para o K+, vai ser 0,05 mol por litro, mas para o Cl- vai ser 0,1 mol por litro, ok? Então, alternativa C. Bom, vamos ao exemplo 3. Em um becker foram misturados 200 ml de uma solução aquosa de cloreto de cálcio, KCaCl2, de concentração 0,5 mol por litro e 300 ml de uma solução 0,8 mol por litro de cloreto de sódio, NaCl. A solução obtida apresenta concentração de ânion cloreto de aproximadamente, então vejam bem, ele agora quer somente do ânion cloreto. Vamos ver como é que a gente vai resolver. Pegando os dados, solução A, que eu vou chamar do cloreto de cálcio, o volume de 200 e a concentração 0,5. Da solução B, para o cloreto de sódio, o volume vai ser de 300 ml e a concentração 0,8 mol por litro. Para a solução final, eu tenho que calcular a concentração de cloreto de cálcio, depois calcular a concentração de cloreto de sódio, sabendo que o volume da solução final vai ser Va mais Vb, ou seja, 200 mais 300 ml igual a 500 ml. Bom, para o cloreto de cálcio, vamos substituir os valores. 0,5 vezes 200 é igual a concentração do cloreto de cálcio na solução final vezes 500. 0,5 vezes 200 vai dar 100, que dividido por 500 vai dar 0,2 mol por litro, ok? Para o cloreto de sódio, vamos substituir os valores também. Então, neste caso, vai ser 0,8 vezes 300, igual à concentração do cloreto de sódio na solução final, vezes os 500. Então, 240 dividido por 500, 0,48 vai ser a concentração do cloreto de sódio na solução final. Mais uma vez, se ele está falando se a gente tem sais, em meio aquoso vai liberar íons, e nesse caso, o NaCl, ou o cloreto de cálcio, vai liberar Ca mais 2 de Cl-. Observem que a gente fez o balanceamento porque aqui tem 2 átomos de cloro, então a gente vai ter que botar um 2 aqui na frente, ok? Então a relação que a gente tem é de 1 para 2. Bom, se é de 1 para 2 e 0,2 é para o cloreto de cálcio, então para os íons cálcio é 0,2, porque é 1 para 1. Vejam aqui, 1 para 1.
E para o cloreto, a gente vai multiplicar por 2, porque aqui a gente tem o dobro, né? Então vai ser 0,2 vezes 2, é igual a 0,4 mol por litro. Vamos ver agora para o cloreto de sódio. O cloreto de sódio meio aquoso vai liberar Na+, e Cl-. A gente viu no exercício anterior que é tudo 1 para 1 para 1. E nesse caso vai ser para os íons de sódio 0,48. E para os íons cloreto também, que vai ser 0,48, porque é tudo 1 para 1 para 1. Só que ele quer apenas o do íon cloreto. Neste caso, a gente vai isolar, né? Somando esses valores, nós vamos ter que a concentração de ânion cloreto na solução obtida vale 0,88 mol por litro, ok? Então, resposta alternativa D. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!